Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos comigo em Romanos capítulo de número 8. Vamos dar continuidade ao que nós aprendemos no domingo passado, acerca dessa obra do Espírito Santo, essa obra maravilhosa na vida dos filhos de Deus. E Paulo, amados, hoje ele vai tratar de um assunto que são os gemidos de esperança. E muitas coisas vão ficar muito claras para você. Eu creio que muitas coisas que vão ser ditas aqui, talvez na tua vida inteira com Deus, você não aprendeu isso. Por isso que é uma mensagem muito rica. E sempre que você puder trazer um papel, uma caneta, para você anotar aquilo que for bom e para a sua edificação, sempre traga. Porque nos domingos nós temos pregação expositiva da palavra de Deus, onde nós apresentamos a palavra no contexto original, sem nenhum tipo de artifício, nada. A palavra pura e eficaz. E nós vamos ler de Romanos 8, do versículo de número 18 até o versículo de número 29. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Romanos 8, aquece o teu coração, viu? Porque Deus tem muita coisa boa para tratar conosco. Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Põe a mão na altura do teu coração assim. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, se o Senhor não nos assistir nessa manhã, nós sairemos daqui sem compreensão. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, vem de encontro a cada vida aqui presente, a cada um dos teus filhos que nessa manhã se levantou para ouvir a tua voz. Então, meu Deus, vem limpando o nosso coração, a nossa mente, tira as preocupações que possam tentar impedir o teu agir no meio da congregação. Meu Deus, fala conosco, revela essa palavra para nós,
Nos ensina, meu Pai, para que nós venhamos continuar crescendo primeiramente em graça e em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Então fala conosco, Pai, dentro desses versículos que foram lidos aqui. Tira toda a nossa incapacidade humana, tira, meu Deus, toda a nossa incompetência e faça, meu Deus, com que a capacidade do céu, ela venha, meu Deus, sobre a vida de cada um de nós, para que essa palavra, ela venha, meu Deus, trazer alegria aos nossos corações. Meu Deus, se for necessário nos exortar, nos exorte. Se for necessário nos abençoar, que assim seja feito, mas que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. É o que te pedimos no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Vou pedir para você prestar muita atenção para que essa palavra não seja somente ouvida, mas seja também compreendida. E amados, nós estamos há mais de 7 meses, há quase 8 meses, nessa viagem maravilhosa que é na carta aos Romanos, aonde Deus, ele tem apresentado o verdadeiro evangelho. E nesse período, muitas coisas ficaram claras para nós. Por exemplo, que nós temos fraquezas também, nós temos falhas, nós não somos perfeitos, que se Jesus ele não tivesse vindo, ninguém seria salvo, porque todos pecaram e destituídos, afastados, estavam da glória de Deus. E tudo isso veio trazendo um crescimento maravilhoso nas nossas vidas, uma maturidade tão grande, que mesmo em meio a tantas tribulações no mundo lá fora, tem nos feito ficar firmes na presença do Senhor. E a obra do Espírito Santo, que Deus ele vem fazendo diariamente na tua vida, ela vai continuar até o último dia que nós permanecermos nessa terra. E eu já quero entrar diretamente nessa exposição, porque Paulo, ele já vai dizer aqui no versículo de número 18, o seguinte: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo ele já está dizendo abertamente que ele tem certeza, ele crê que o que a gente sofre nessa terra não se compara, não pode ser comparado de maneira nenhuma com a glória de Deus que vai ser revelada a cada um de nós. Embora nós queremos colocar muitas das vezes na balança o que nós temos passado para que Deus ele venha nos abençoar, Paulo ele está dizendo que não pode existir uma comparação, até porque a própria palavra de Deus ela diz que o que Deus ele tem preparado é bem melhor, é bem maior, é muito mais além do que você possa imaginar. Pensa numa coisa boa aí. O que Deus ele tem preparado é muito melhor. É muito maior do que aquilo que você pensa. Por isso que Paulo, ele com maturidade, ele disse, não, o que a gente sofre aqui nessa terra é passageiro. Ele diz aqui claramente, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, do agora, você acha que essa pandemia ela pode se comparar com o que Deus reservou para você? Você acha que essa corrupção que nós vemos, ela pode se comparar com o que Deus ele tem preparado para você? É claro que não, meu irmão. Deus ele tem coisas muito melhores preparadas lá na glória. Pastor, mas a minha vida está muito boa, tá boa? Mas o que Deus ele tem preparado é muito melhor. Diga para quem está do outro lado, o que Deus tem preparado é muito melhor. Amém? E aí Paulo, ele começa a falar acerca de gemidos
e ele vai dividir em 3 tipos de acontecimento, os gemidos em 3 locais diferentes. Primeiro, ele vai falar do gemido da natureza, da criação. Aqui no versículo de número 19, ele vai dizer o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza, ela cria uma expectativa. E essa palavra expectativa, na língua grega, ela nos dá a ideia de uma pessoa que está na ponta dos pés, olhando por uma janela, esperando algo chegar. Essa expectativa, a natureza, ela está como alguém esperando algo acontecer. Sabe por que a natureza está assim, amados? Porque quando os nossos pais caíram no Éden, Adão e Eva caíram ali, eles não trouxeram destruição somente para eles, não somente para o ser humano, mas eles trouxeram destruição para a natureza também. Diz a palavra do Senhor no próprio livro de Gênesis que começou a nascer abrolhos, espinheiros, a erva, a terra que era generosa, começou a ser uma terra um pouco mais escassa. Então a terra, ela também sofreu muitas consequências. A terra, ela já não é mais 100% fértil, porque tem lugar que você planta e nasce, mas tem terra que você planta, você rega, você faz de tudo quanto é jeito e não acontece absolutamente nada. Então, Paulo está dizendo aqui que a natureza, ela também aguarda a volta de Cristo, porque quando Cristo voltar, tudo isso vai mudar. Lá em Apocalipse, por exemplo, diz o seguinte: e virão novos céus e nova terra. A natureza, ela está na ponta dos pés, com expectativa, esperando a volta de Cristo, para que a terra que está contaminada também, ela venha a ser regenerada. Por isso que Paulo está dizendo que a natureza, ela geme, mas não de sofrimento, ela geme na expectativa. Diz aqui, continuando no versículo de número 20, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a natureza não tomou a decisão de entrar pelo caminho da vaidade. Ela foi sujeita a isso. Quando o homem caiu, ela também caiu junto. Porque o homem, ele tinha que dar ordem para a terra e a terra produzia. Ele tinha que dar ordem para a terra produzir e a terra, ela dava os frutos. Então, quando o homem caiu, olha a consequência do pecado, amados. Olha como pecado é terrível. Ele amaldiçoa até a terra que a pessoa está. Você já viu um lar que a pessoa está em pecado, como vira um lar atribulado? Um lar completamente destruído. Porque o pecado é tão nocivo que até o lugar que a pessoa está começa a se contaminar. Então, a natureza, não é que ela falou, não, eu quero cair, mas ela foi sujeita a cair. Não foi algo voluntário. Ela está dizendo aqui, Paulo está dizendo que a natureza, em outras palavras, ela foi uma vítima do homem. O homem, ele sujeitou e a natureza, ela foi involuntariamente caída. Versículo 21 diz assim: na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, amados, a natureza, ela está ali esperando algo acontecer. E diz aqui, o que eu acho interessante nesse versículo 21, é o seguinte: Paulo está dizendo, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Segundo Darwin, o homem, ele vai evoluindo. Ele apresentou a teoria da evolução. Só que Paulo, ele está dizendo que o homem, quando o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez pior.
ao invés dele evoluir, ele vai regredindo, ele vai se corrompendo, ele vai arrumando jeitos de se autodestruir. À medida que o tempo vai passando, o homem ele não fica melhor, ele vai ficando cada vez pior. Ou seja, Paulo está dizendo que o mundo ele está retrocedendo. Ao invés de avançar, se preocupar com os outros. Você não vê? Esses dias teve uma greve, uma microgreve. Não foi nem podemos dizer uma greve. Poxa, nós estamos numa pandemia de pessoas vendendo gasolina a R$7, R$8, R$6,50. Num tempo que não tem, o povo aumenta. Você vai no supermercado, muita gente desempregada, arroz lá em cima, o preço mais caro. Se chove e passa um furacão, aqui no Brasil, o povo aumenta o preço da telha, do tijolo. Aumenta o preço de tudo. O homem não está evoluindo, ele está retrocedendo. Porque ao invés de evoluir tendo compaixão, mostrando um amor pelo próximo, cada vez ele se revela mais maldoso perante Deus. Isso, meu irmão, para muitos pode ser uma das piores notícias que se pode ter. Mas para nós que esperamos um novo tempo na presença do Senhor, são as melhores notícias. Sabe por quê? Anuncia que o nosso Salvador, ele está voltando para buscar a igreja dele. Aleluia! Versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Esse gemido, amados, a gente precisa entender. A natureza, ela não está gemendo com medo. Imagina uma mulher grávida. Ela vai ganhar um neném. Quando chega a contração, ela está gemendo, por exemplo, de falta de esperança ou de esperança, hein? De esperança. Vai vir uma criança, vou ter um neném, agora está tudo preparado já para a chegada dele. Então a natureza, ela está gemendo, não como uma pessoa que está, ai Senhor, ai não. O nosso gemido, ele pode doer aqui, mas os nossos olhos estão em coisas maiores. Nós temos uma expectativa que a qualquer momento o Filho de Deus, ele virá. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mas aí o apóstolo Paulo, ele encerra o assunto dos gemidos da natureza e começa a falar dos gemidos da igreja. Diz aqui no versículo 23 o seguinte: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, os gemidos da igreja também são gemidos de esperança, amados. Mas você já parou para pensar por que nós gememos? Hein? Por que o cristão ele tem esse gemido de esperança? Porque nós muitas das vezes sofremos. Mas nós sempre que sofremos, parece que tem uma resiliência dentro de nós que faz com que nós venhamos nos reinventar. Mas, amados, nós gememos é porque nós já recebemos as primícias do Espírito. Você tem um pouquinho do céu dentro de você. Você dentro do teu coração, você já sentiu, por exemplo, o antigosto do que será no céu. Igual, por exemplo, quando você está louvando a Deus, se derramando, se quebrantando, aí você começa a falar em línguas, aí você começa a chorar, se quebrantar. É bom ou não é? Sim ou não é? Quando você está louvando a Deus, ainda que seja a tua forma, com o olho fechado, sem falar nada, sem saber louvar, mas traz uma paz no teu coração. É bom ou não é? Sim ou não, igreja? Isso é um gostinho do que vai ser no céu. Você já tem aí dentro de você a primícia do Espírito, uma prova inicial, ou então você já tem uma noção do que será no céu. Por isso que você também aguarda na ponta dos pés ali, com expectativa,
a volta do Senhor. Sabe por quê? Imagina, se com esse corpo aqui, que sente dor, belisca e dói, não dói? Esse corpo que de repente está quente, está frio, aí você pega uma gripe, você sofre doença. Se com esse corpo já é tão bom buscar a Deus, imagina com o corpo glorificado. Imagina como que vai ser muito maior. Aí, amados, a expectativa é muito grande. Por isso que nós gememos, volta, Senhor, volta, volta. Porque nós ansiamos em te louvar, em te engrandecer, em falar que das tuas grandezas. Louvado seja Deus. Amém? Vai ser maravilhoso, amado. Nós temos que focar nessa expectativa. Nos versículos 24 e 25, olha o que diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, amados, Paulo, ele está aqui falando que nós precisamos olhar, gemer. Nós gememos, por exemplo, não por uma coisa que se pode apalpar. Por exemplo, se você vê algo, aquilo não é a tua esperança. Igual, por exemplo, você tem esperança de ser salvo. Mas por que você tem esperança de ser salvo? Quem é que crê que se Jesus voltar, ele vai ser salvo? Levanta a mão. Essa é a tua esperança. Mas você não tomou posse ainda. Você não está na glória ainda. Nós ainda estamos aguardando a salvação. Mas por que nós temos esperança? Porque ele é fiel e ele que prometeu. Nós estamos no caminho certo. Porque nós não podemos ter esperança em ouro, em prata, coisas que se podem ver. A esperança está naquilo que se não vê. É você conseguir enxergar além. Nós temos esperança, nós estamos aqui na terra buscando a Deus, mas você tem um monte de defeito ainda. Você ainda faz muita coisa errada. Você ainda faz muita coisa que devia e não está fazendo as coisas que você devia fazer. Então, por isso que nós temos esperança. Nós ainda não tomamos posse. Eu creio que vamos tomar. Mas Paulo está dizendo que a nossa esperança, ela tem que se manter firme. Se nós esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. Por isso que nós, com paciência, estamos aqui. Opa, eu preciso melhorar. Por isso que ele não voltou. É porque eu preciso ainda me restaurar muito ainda. Eu preciso melhorar muito. Eu preciso ter uma vida melhor. Eu preciso cometer mais piedade, ser uma pessoa mais piedosa. Então, por isso que nós, com paciência, conseguimos aguardar. Ah, pastor, eu queria que Jesus voltasse hoje. Quem gostaria que ele voltasse hoje? Diga glória a Deus. Quer ter paciência? Olha para dentro de você. Você está preparado? Do jeito que você está aí? Para ver o Senhor? Que é santo, santo, santo. Ah, pastor, eu acho melhor esperar um pouquinho, né? Quem sabe até depois do culto. Deixa eu fazer uma oração da fé primeiro. Você está entendendo como que a paciência ela vem na hora para aquele que está desesperado para ver Cristo? É só olhar para dentro do próprio coração. Você já perdoou todo mundo que tinha que perdoar? Ô, pastor, então espera um pouquinho. Vai para Jesus esperar. Aí que nasce a paciência. Você já fez tudo. Você está no centro da vontade de Deus. Você já é o suprassumo da santidade, um anjo na terra. Então, calma. Jesus, ele está voltando. Ele sabe a hora certa. O Pai, ele sabe a hora certa que ele vai enviar o Filho. Então tenha paciência. Vai sendo paciente, melhorando cada dia mais. Pastor, eu ainda estou fazendo algumas coisas erradas. Luta para você vencer isso. Luta para você sair dessa situação. Se você está frio, aquece o teu coração. Se você não se batizou, se batiza nas águas.
cumpra a justiça de Deus, ande sem ter do que se envergonhar, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida em nome de Jesus. Amém, amados? Romanos 26 e 27, esse assunto já é um pouco mais complexo, porque Paulo agora, ele vai tirar os gemidos da igreja e vai passar os gemidos para o Espírito Santo de Deus. Mas por que o Espírito Santo de Deus ele geme, hein? Você já parou para pensar por isso? Você já ouviu? Não, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que o Espírito Santo ele geme, hein? Vamos ler aqui os versículos 26 e 27 para a gente começar a entender esse assunto. Diz assim: também o Espírito semelhantemente, ou seja, assim como a natureza, assim como a igreja geme, o Espírito semelhantemente, ele geme e nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Amados, pensa bem, Paulo ele está dizendo que embora nós tenhamos a nossa salvação, nós não conseguimos ser salvos pela nossa própria força. Não é pela força do nosso braço. Porque nós, o ser humano, ele tem inúmeras fraquezas. Se você fosse solto, sozinho na corrida da salvação, você nunca chegaria até o ponto final, porque o ser humano, ele tem muitas fraquezas em si. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas, e contra a fraqueza física, ninguém pode ser soberba, amado. A pessoa ela pode ter sido Miss Brasil, com 70 anos ela já não vai ser mais não. O corpo vai deteriorando, a coisa vai mudando de figura. A pessoa ela pode ter sido o Mister Universo, chegou a idade, o tempo passou, o corpo ele vai se deteriorando, o vigor ele vai embora, amados. Eu teve um dia que eu vi uma pessoa descendo escada assim, ó, de costa. Sabe por quê? Não aguenta mais, o joelho, pastor, não aguenta. Está deteriorando, é mesmo, irmão? A idade chegou, o joelho estralou, agora é só assim. Nós temos inúmeras fraquezas físicas, nós sentimos muita dor, nós temos, por exemplo, fraquezas emocionais de todas as espécies. Tem cristão com ansiedade, amados, com depressão. Nós temos muitas pessoas que têm medo. Mesmo Deus ele falando, olha, eu não dei a vocês espírito de medo, mas de ousadia. Tem muito cristão com medo. Medo de tudo, medo da morte, medo do bicho-papão, o que quer que seja. Tem um monte de cristão com um monte de fraquezas. Diz aqui, em 2 Coríntios, deixa marcado aí em Romanos, e vamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que o apóstolo Paulo ele mesmo vai fazer um relato, que é assombroso isso aqui, amados. Diz aqui em 2 Coríntios 1, versículo de número 8. Olha só o que Paulo ele vai dizer. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo está dizendo que quando ele esteve em Éfeso, a luta dele foi tão grande que ele passou ali, a tribulação foi tão grande, a ponto dele se desesperar da própria vida. Mas ele não está falando aqui de suicídio, não.
Ele está falando que a situação ficou tão complicada que ele ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. Igual você, quando enfrenta um problema, igual muitas das vezes a pessoa quando tem um problema financeiro e os boletos, os valores somam maior do que o salário que ela recebe. Ela fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? O desespero, ele é muito grande. Então nós temos fraquezas emocionais, fraquezas em todas as espécies. Por exemplo, o ser humano ele tem muita fraqueza moral ainda. Todos nós aqui, sem sombra de dúvida, temos fraquezas morais. Sabe por quê? Quanto mais perto de Deus você chega, mais consciente você fica de que é fraco moralmente. Por exemplo, uma pessoa ela ora a Deus, fala com Deus, Senhor, nunca mais. Quantas vezes você já não chorou, amados? Falou com Deus, Senhor, doeu esse pecado na minha vida. Doeu, eu não vou fazer isso mais, porque está doendo em mim, eu sei que está doendo no Senhor. A pessoa ela chora, ela confessa o pecado dela. E aí, um dia depois, ela está fazendo o mesmo pecado. Ou até antes de um dia, no mesmo dia, ela já está cometendo o mesmo erro. Mas não é que faltou sinceridade na oração sua, é que faltou poder mesmo. Nós somos fracos. Nós somos meio tortos mesmo. Por isso que o Senhor é quem tem que nos endireitar. Amém, amados? Nós temos, por exemplo, fraquezas espirituais. Paulo, ele ali, no capítulo de número 7, ele vai dizer para os irmãos de Roma que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Ele, por mais que o Espírito dissesse para ele, faz isso, ele fazia o mal que ele não queria fazer. Mas, amados, uma coisa é certa, mesmo com tantas fraquezas, Deus, ele não nos escorraça da presença dele. Muito pelo contrário, diz que o Espírito Santo, nessa fraqueza, ele nos assiste. E a palavra assistir, ela nos dá a ideia de pegar um peso que você não aguenta. Você está carregando ali, já não está aguentando mais. Aí o Espírito Santo, ele pega e carrega para você. Ele nos assiste, ele carrega o fardo para você. Ele carrega esse mal, esse peso da tua vida. Amém? Diga para quem está do teu lado, o Espírito Santo intercede por você. Amém? Mas diz aqui, amados, que aqui em Romanos 8, volta aqui no versículo de número 26, a parte B, diz assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Amados, imagina isso, como que é glorioso. Se uma oração de alguém, a intercessão que você pede para alguém, já traz muito efeito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Você vive falando com as pessoas, ora por mim, me ajuda em oração, intercede por mim. Você vai para a igreja, põe meu nome na oração, intercede por mim, faz isso por mim, por favor. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imagine o próprio Deus orando por você. O Espírito Santo ali dentro de você orando para que você se levante, para que dê tudo certo, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. O Espírito Santo intercede por você, em você, para um Deus que está acima de você. Olha como que isso é maravilhoso, amado. Ele está dentro do nosso coração. E essa intercessão aqui do Espírito Santo, ela tem 3 características. Primeiramente, ela é intensa. Diz aqui que ele faz essa intercessão, ele intercede por nós sobremaneira. Ou seja, é uma palavra que joga para cima. É uma palavra intensa. É uma intercessão, segunda coisa, agônica.
é com gemidos inexprimíveis. É como se ele estivesse clamando a Deus dentro de você: Senhor, não deixa o pastor Arley cair, não deixa a irmã tal cair, não deixa a Maria, não deixa a Aparecida, não deixa cair. Ele intercede agonizando ao Pai. Olha que bênção. E também é uma intercessão eficaz que está aqui no versículo de número 27. Sabe por quê? Diz a palavra do Senhor que nós não sabemos orar como convém. E se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe orar como convém. Se a minha oração, a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus, a intercessão do Espírito sempre está alinhada com a vontade de Deus. E amado, se existe uma área de fraqueza em nossas vidas, é na oração. Eu acho que a área mais fraca da igreja, do modo geral, é a oração. Sabe por quê, amados? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós mesmos. Você sabe o que é melhor para você? Você pensava, há um tempo atrás, que estar no mundo era a maravilha de Deus. Você nem sabe, nós não sabemos nem o que é melhor para nós. E fala a verdade, você já pediu algo para Deus em oração, até mesmo fervorosa, que se Deus tivesse te dado, ia trazer um grande problema para a tua vida? Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Você falou: Deus, eu quero isso. Já pensou quantas pessoas já teriam morrido da tua família? Se Deus atendesse todas as tuas orações? Se Deus ele atendesse tudo, nós não sabemos nem o que é melhor para nós. E Jesus ele nos ensinou assim, amados. Olha o que diz em Lucas, no capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. No versículo de número 11, assim que você encontrar, diga aleluia. Diz a palavra de Deus, amado. Jesus ele vai nos ensinar a orar. Jesus é maravilhoso, mas ele vai dizer aqui o seguinte, Lucas 11, versículo 11 diz assim: qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o que Jesus está dizendo. Que tem horas, amados, que nós estamos pedindo para o Pai pedra. Na nossa oração, você não está entendendo, mas você está pedindo para Deus: me dá uma pedra. Só que Deus é Pai. Que pai o filho pedindo uma pedra ele vai dar, meu filho? Às vezes você está orando pedindo uma cobra. E o Pai ele não te dá. Ele sabe. Ele às vezes te dá um peixe. Você está pedindo um escorpião. Pai, eu quero isso. Eu quero um escorpião. Ele não te dá. Sabe por quê? Porque Deus, ele não nos dá o que nós pedimos. Ele nos dá o que precisamos. A palavra do Senhor aqui mesmo, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 9, diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Não está escrito aqui, pois todo aquele que pede recebe o que pede. Diz que recebe. Todo aquele que pede, não está escrito recebe o que está pedindo, vai receber o que Deus ele quer. Sabe por quê? Porque você está pedindo uma pedra, o Espírito Santo fala: não, assim, Pai, não é isso. Dá isso. Faz dessa forma. Faz desse jeito. Aí você pensa: Deus não me atendeu, Ele não ouviu o meu clamor, mas na verdade você nem sabia o que você estava pedindo. Você nem sabia o que você estava querendo, meu irmão. Aquilo ali ia trazer um monte de problemas para a tua vida. Porque por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E ele me diz, se ele me desse tudo que eu pedisse para ele, eu estaria arruinado. E sabe qual que é a maior prova de amor que Deus ele te deu? Além do filho? É não te dar aquilo que você pede.
Amém? Você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele pede alinhadamente com a vontade de Deus. Ele sabe, pai, o que você quer da vida do Azarias? O que você quer da vida da Verinha? O que você quer? O pedido é alinhado com a vontade de Deus. Por isso que ele, dentro de nós, ele intercede, ele passa na frente, ele alinha com o Pai essa vontade e as coisas elas vão cooperando. Vamos aqui em Romanos 8 de novo, aqui, ó, no versículo de número 27. Por isso que está escrito assim, olha: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Quem sonda o coração? Quem sonda o coração? Somente Deus. Ele sonda a mente, o coração e os rins, segundo a palavra dele. Amados, aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito. Ele vai se preocupar em saber o que o Espírito que está dentro de você está pedindo para ele. É isso que vai acontecer. É o que o Espírito Santo que habita dentro de nós, que pede para Deus, é que Deus vai fazer. Porque diz aqui, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ai, eu queria, Senhor, que desse isso. Eu queria trabalhar em tal empresa. O resto da vida, nunca mais você vai vir na igreja. Aí o Espírito Santo fala, não é isso que ele quer não, pai. Não faz isso para ele não. Porque ele precisa estar na tua casa, ele precisa de ti. Aí a pessoa pega o currículo e fala, eu acho que amassaram o meu currículo. Por causa que eu fiz a entrevista, falaram que ia ser uma bênção, falaram que já estava contratado, e chegou na hora, ninguém me ligou. Mas sabe quem que amassou aquele currículo? O Espírito Santo fala, não é isso não. Não é isso não. Não, pode chamar outro, porque isso aqui, Deus ele tem uma obra para fazer na vida dele. Ele tem uma obra maravilhosa, não atrapalhe. Amém? Você está entendendo? E aí ele vai continuar dizendo, aqui no versículo de número 28, e esse versículo, se a gente for entrar nele de cabeça, dá 1 hora, mas vou ser um pouco mais comedido. Vamos lá, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto da maneira que Paulo ele começa esse versículo, porque ele diz assim, sabemos. Ele não está dizendo eu imagino, ou ele diz eu acredito, não. Ele diz sabemos, e a palavra sabemos, na língua grega, ela está ligada a uma palavra que se refere à matemática. É uma ciência como se fosse algo exato. Não tem variação. Essa palavra, amados, e Paulo ele vai dizer que ele sabe, não é uma coisa apenas. Ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vamos entender isso, para você não entender as coisas da maneira errada. Paulo, ele não está dizendo que todas as coisas que vão acontecer conosco são coisas boas. Ele não está dizendo, o cristão, todas as coisas que vão acontecer com ele são coisas boas. Não. Amados, com certeza, algumas coisas más, elas podem acontecer conosco. Imagina, o cristão, ele saindo do culto, toma uma bala perdida. Não é uma coisa boa. Imagina só, o pai de família, dependendo do emprego, a idade está um pouco já avançada. E aí chega na empresa para trabalhar, o pessoal fala, passa lá no RH que o pessoal quer te ver. Ele já vai com o coração apertado e é mandado embora, na dificuldade para arrumar um emprego. Isso não é uma coisa boa. Às vezes a doença, a pessoa ela vai fazer um exame de rotina, aí de repente a pessoa fala, tem uma manchinha aqui que eu queria um exame mais detalhado. Aí de repente fala, você está com um tumor maligno, raríssimo, perigosíssimo. Não é uma coisa boa.
Paulo ele não está dizendo aqui que todas as coisas que vão acontecer com o cristão são coisas boas. Outra coisa, Paulo ele está dizendo que essas coisas, elas cooperam, ou seja, ela não depende de um dia para agir, igual no horóscopo. A pessoa, tem cristão falando, não, eu sou do signo de Capricórnio, de Aquário. Meu irmão, esquece isso na tua vida, acabou. Acabou. Ah, não, eu vou ver meu signo para ver como que o dia vai cooperar para mim hoje. Se vai dar tudo bem, se vai dar tudo certo. Ah, mandou até julgar hoje que o dia está sorte para os jogos. Espera aí. Não está dizendo que elas vão cooperar, mas elas não têm a dependência delas mesmas para agir. Outra coisa, ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele está dizendo isso? Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia vento colhe tempestade mesmo. Ou seja, aqueles que amam a Deus, todas as coisas elas vão cooperar. Paulo está dizendo que Deus ele tem as rédeas da sua vida nas suas mãos, que mesmo que uma circunstância ela seja adversa a você contra a sua vida, Deus ele consegue reverter aquilo em teu favor. Que você esteja passando por um momento de dificuldade, Deus ele está tão no controle que ele faz que aquela dificuldade ela coopere para o teu bem. Igual tem um testemunho de um jovem que um dia ele passou por uma enfermidade muito complicada, muito séria. Chegou a quase ir à morte. E aí, diz a palavra, diz esse testemunho, que esse jovem, ele foi curado, para a glória do Senhor, foi para a presença de Deus. E aí ele chegou perto do pastor e falou, pastor, eu queria um culto de ação de graças a Deus lá na minha casa. E o pastor falou, olha, é muito bom dar um culto em agradecimento a Deus pela tua cura. Ele falou, não, mas eu queria agradecer a Deus pela minha enfermidade. Pela enfermidade que eu tive. Porque foi ela que me colocou nos braços do Senhor. Porque se eu não tivesse ela, eu ia estar perdido, eu ia estar envergonhando a minha família, eu ia estar pior do que a pior pessoa do mundo. Eu quero agradecer a Deus pela enfermidade que eu tive. Ou seja, aquela enfermidade cooperou para o bem daquele que ama a Deus. E talvez você pense assim, pastor, mas na minha vida não funciona não, está tudo de cabeça para baixo. Às vezes, amados, você não vai entender o que Deus ele está fazendo. Pensa bem na vida de Jó. Pensa bem, Deus ele não prometeu que você ia saber o método que ele ia usar. Ele prometeu que você ia ser restituído, regenerado. Ele prometeu foi isso. Pensa na vida de Jó. Jó ele foi atingido em 3 áreas da vida dele. Financeira, saúde e também na vida familiar. E Jó, ele vai fazer 16 perguntas a Deus e 34 queixas ao Senhor. E Deus, ele não responde nada. Absolutamente nada. Jó, ele vai ficar igual eu e você quando não sabe o que fazer. Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Por que o meu casamento está assim? Por que o meu filho está assado? Por que o clima está assim? Por que está dificultoso? Nós começamos a perguntar. E Deus, a única resposta que ele dá muitas das vezes é o silêncio, porque ele não prometeu na palavra dele responder queixas. A pessoa, Deus, ele tem que responder todo mundo que fala assim, por quê? Imagina só, mas Jó, ele vai ver Deus respondendo para ele, se revelando para ele. Ele vai mostrar quem ele é. E Jó, ele vai dizer, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver, e agora eu me arrependo no pó e na cinza. E diz que Deus, por causa desse arrependimento, ele vai
restituir a Jó em dobro de tudo quanto ele tinha. Ele vai restituir a saúde, ele vai restituir os bens e até mesmo os filhos, amados. Os filhos, Deus ele vai restituir em dobro. E uma coisa que é bom a gente pensar, porque é muito comum, nós temos que corrigir o cristão, ele não pode viver da mesma forma. Igual, por exemplo, às vezes se vê muito num funeral uma pessoa falando que, olha, meus pêsames, você perdeu seu filho, igual num velório. Um dia, um pastor chegou perto do pai e falou, meus pêsames, seu filho, você perdeu o seu filho? Ele falou, não, eu não perdi o meu filho. Eu perderia se eu não soubesse aonde ele está e com quem ele está. Aí eu teria perdido. Mas eu sei aonde ele está e com quem ele está. Eu não perdi. Quando você sabe que a pessoa ela está na glória de Deus, ela nunca perde. Jó, ele tem 10 filhos na glória junto com Deus e 10 filhos na terra. Ele foi restituído em dobro. Mas, amados, às vezes, o que acontece? A pessoa ela começa a olhar o jeito do trabalhar de Deus pelo ângulo errado. Igual teve uma vez eu fazendo uma visita e pessoas que perdem familiares é mais difícil de trabalhar, porque a dor é muito grande. Mas aí eu fui fazendo uma visita e aí a pessoa está conversando com você, pastor, o choro é muito grande, a tristeza é muito grande, o vazio é muito grande, e está fazendo um crochê. Sabe aquele crochê, aquele bordado? Vai falando e vai fazendo, vai fazendo. E aí, depois de mais de 1 hora de choradeira, colocou o crochê em cima. Aí, peguei o crochê e virei e falei, mas você também? Como que você consegue fazer uma coisa tão feia? Que quando você vira o crochê ao contrário, fica aquele trem mais horroroso, né? Aquele bordado todo, né, esgandaiado. Mas você não faz uma coisa tão feia assim também? Ah, pastor, mas você está olhando do lado errado. Mas você também está olhando na ótica errada. Você só está olhando por baixo. Começa a ver as coisas por cima, na ótica de Deus. Começa a olhar do jeito que Deus ele vê as coisas. Deus ele não vê nada da maneira errada. Ele vê tudo da maneira certa. Você pode estar sofrendo hoje, mas saiba que tem um Deus no céu que quer o teu bem e a vontade dele, ela prevalecerá. Amém? Louvado seja Deus. E para a gente finalizar, amados, para a gente finalizar, versículo de número 29 diz assim, versículo 28 ainda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a pergunta é, que bem é isso? Qual que é esse bem? Se todas as coisas vão cooperar para o bem. Aí sim a resposta está aqui no versículo 29. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus, ele está esculpindo em você a imagem do Filho dele. Por isso que todas as coisas que você sofre, que você perde, que você ganha, que você passa, elas cooperam para o bem, porque Deus ele vai esculpindo em você a imagem de Cristo. E esculpir, amados, dá um trabalho daqueles gigantesco. Imagine um escultor de pedra. Ele pega uma pedra que é um monte de nada e ele vai ali com toda a calma esculpindo. Se a pedra ela pudesse gritar, ela dizia, ai, está machucando. Mas o escultor fala, calma que uma grande obra vai sair. Eu estou esculpindo em você.
No começo é só um monte de nada, no final vira uma grande obra. Deus, ele vai esculpindo em nós o Filho. Mas como que Deus, ele trabalhou no Filho, hein? Você quer a resposta? Vamos em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Como que Deus, ele trabalhou em Cristo, hein? Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Assim que você encontrar, diga aleluia. Olha só o que diz. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que o quê? Será que Deus, ele vai mudar a metodologia? Se ele trabalhou no filho e ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, com você ele vai dar só coisa boa para você obedecer? É o mesmo trabalho. Ele vai esculpindo em nós a imagem e semelhança de Cristo. É assim que Deus, ele trabalha. Quando vem a luta, vem um sofrimento, uma prova, você sofre porque você não consegue ver lá na frente. Mas a partir de hoje, toda prova que você passar, todo sofrimento que você ver na tua vida, você vai entender que é Deus trabalhando e Ele está fazendo uma grande obra na tua vida. Amém? Por isso que Paulo, ele, lá no versículo 26, 28, ele diz assim, sabemos. Ele não diz assim, eu imagino. Não, está tudo dando ao contrário, vão me apedrejar, eu vou entrar, vou ser apedrejado. Se não me matarem, eu saio de novo, eu volto. Se me apedrejarem, assim será. Sabe por quê? Ele consegue ver lá na frente. Ele sabe que tudo que tiver que acontecer na vida do servo de Deus, que ama a Deus, vai cooperar para o bem daqueles que o amam. Amém? Você crê nisso? Então toda a igreja fique de pé. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, amados? Vamos fazer uma oração? Ah, cristão, a vida não é fácil, né? Mas coopera. É o formão entrando. Ô, pastor, eu estou passando por um sofrimento que está tirando lasca de mim. Mas no final você vai ser a obra mais bonita que Deus ele preparou. Vai valer a pena. Põe assim a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. É tanta dificuldade. Mas Jesus, Ele é o nosso modelo, amados. Quando nós entendemos essa palavra, nós sabemos que mesmo diante do sofrimento, você pode sorrir, sabia? Que se diante do meu sofrimento me faz mais parecido com o Filho de Deus, até o que eles tramam contra a tua vida coopera para o teu bem. Você vai ficando mais parecido com Deus. Mas eu oro por você, para que você não desista, amado. Para que você não desista. A volta do Senhor está muito próxima. O Espírito Santo está intercedendo por você todos os dias. Em todos os momentos. É Ele que vai levando ao Pai aquilo que você precisa. Eu não sei o que eu preciso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E uma coisa que você e eu precisamos todos os dias é de ter vida com Deus.
No final você vai cantar o hino da vitória. Até a natureza vai glorificar. Você não vê? As pedras clamarão, amados. As pedras clamarão. Toda a terra, tudo confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque o sangue de Cristo que foi derramado na terra traz regeneração para tudo. Então eu oro, quero orar pela tua vida, para que você não desista de Deus. Você pode estar passando pelo pior momento da tua vida, meu irmão, minha irmã, mas Deus está no controle. E isso vai trazer coisas boas para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Ah, meu Deus, a tua graça, meu Pai, o teu amor é constrangedor. Nós recebemos essa adoção de filhos. E o Senhor, todos os dias, dentro da tua palavra, quando te conhecemos mais, nós nos surpreendemos com o teu amor. Nós nos surpreendemos, meu Pai, como que o Senhor é maravilhoso, até quando o Senhor nos nega. Assim como o Pai, Ele regra o Filho para que Ele tenha hora para tudo, o Senhor nos regra, Pai, para que nós venhamos ter hora para receber, hora para descansar, hora para trabalhar. O Senhor faz da mesma maneira. E, meu Deus, aqui nessa manhã, eu te peço, Pai, vá de encontro à vida desse que pede perdão, nesse, meu Pai, que assume e quer se entregar mais e mais para Ti, esse, meu Deus, que quer deixar fluir o rio de água viva, esse, meu Pai, que não quer ser somente um filho, mas quer ser um instrumento do Senhor. Meu Deus, não deixe que a tua igreja desista, Pai. Não deixe que os membros dessa casa de oração voltem às fábulas e desistam, Pai. Não deixe, meu Pai, que a dificuldade desse tempo presente, ela venha ser vista pela pessoa, por essa pessoa, maior do que a glória que vai ser revelada. Tem tanta gente desistindo, Pai, é porque não consegue ver que o que o Senhor tem preparado é muito maior. Mas nós, meu Deus, que ouvimos a Tua palavra, que amamos a Tua vinda, que na ponta dos pés, Pai, com expectativa, esperamos, meu Pai, aquele que vem com as nuvens, aquele que vem para salvar, aquele que vem para regenerar, aquele que vem para restaurar os corações, as almas aflitas, aqueles que permanecem, em nome de Jesus. Então, Senhor, vem derramando do céu, nessa manhã, um pouco da Tua glória, um pouco da Tua virtude sobre nós. A igreja vai erguendo as suas mãos, vai erguendo as suas mãos, vai glorificando a Deus. Isso é só uma amostra. No céu tudo clamará ao Senhor, tudo, todas as coisas. Clame a Deus nessa manhã, clame a Deus com esse corpo sofrido, porque em breve você clamará a Deus com um corpo de glória. Oriandereias, oh Rabassore de Cantanabanás, oh Espírito de Deus, anima a tua igreja, Senhor, vai valer a pena. Oh Nebadabassuriandarabás, vai valer a pena, meu irmão. Rompa essa dificuldade, lute, persevere. A glória é muito grande,
Não haverá dor, não haverá cansaço, não haverá problemas, só haverá glórias. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo te conforte, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus, ele permaneça intercedendo por mim e por você, corrigindo as nossas orações, porque a vontade dele está alinhada com a vontade de Deus. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus!